todos. Que o nosso Divino Mestre Jesus nos abrace com seu amor, com sua paz, e nos proporcione essa leveza, essa tranquilidade que nós estamos sentindo aqui neste momento. Aproxima-se a data natalina. É um corre-corre, né, das pessoas, todo mundo querendo comemorar o Natal, todo mundo querendo comprar um presente, presentear alguém que ama, algum ente querido. E isso faz parte deste processo do Natal. Nós estamos vendo já de há muito tempo que esse momento do Natal tem sido bastante equivocado pela cristandade. Porque nós vamos atrás do que é material. Não nos preocupamos em fazer nada espiritual. No caso, seríamos nos doar a alguém que está precisando de ajuda, a alguém que está doente no hospital. Esses seriam os maiores presentes que nós poderíamos ofertar, dar de nós mesmos. Mas enquanto nós não conseguimos ainda dar de nós mesmos, nós damos o que é material, que é mais fácil. Não é? A gente vai lá e compra uma pequena lembrancinha e pronto, já tem um presente. Mas hoje aqui nós vamos falar sobre o presente de Jesus. Há uma canção de Natal pouco conhecida aqui no Brasil, intitulada O Pequeno Tocador de Tambor. O título original em inglês, The Little Drummer Boy, cuja autora é Catherine Kennicott Davis. Ela foi compositora e pianista, e ela compôs essa música para Jesus, para comemorar o Natal. E essa moça, na época, isso foi em 1941, ela deixou esse legado e outras músicas para homenagear o mestre no seu natalício. Ela é muito cantada fora do Brasil. Aqui no Brasil nós não a conhecemos, essa música. Mas conta a história, que aqui nós vamos revelar mais ou menos o que conta a música, que um pequeno rapazinho, um jovenzinho de seus 12, 13 anos, ele era cuidador de ovelhas num lugarejo lá na Palestina. E ele fica sabendo que nasceu um rei. E um monte de gente ia para lá para dar presentes a este rei. E ele foi, seguiu as pessoas e foi fazer a parte dele, tentar pelo menos, né? E chegou lá, ele viu que muitas pessoas doavam presentes caros, presentes bonitos, presentes luxuosos. E quando chegou a vez dele, ele vira-se e diz para a mãe do bebê: eu sou pobrezinho, eu não tenho presente assim para dar para ele. O que eu tenho é esse tambor que eu toco sempre para as minhas ovelhas. E é isso que eu vou ofertar para Jesus. Pode ser? Pode. Então ele tocou o seu tambor com muita maestria, porque ele sabia tocar esse tambor, ele treinava todos os dias, e ele encanta Maria, e ela fica muito contente com ele, com o presente que ele veio e doou. Ele deu dele o que ele sabia, né? E quando ele termina, meio assim retraído, envergonhado, achando que ele não tivesse agradado, aquele bebê olha para ele e sorri. E isso para ele foi uma baita alegria, um tremendo presente, né? Então nós vamos ver com este presente aqui que foi dado a Jesus, que quando ele era recém-nascido, ele ganhou vários presentes, o mestre. Só que conforme ele foi crescendo, foi ganhando outros presentes. Com 6 dias de nascido, a mãe dele levou
ao templo em Jerusalém para que ele recebesse a bênção e fosse circuncidado. Foi um presente, porque naquela época a circuncisão era algo necessário para se fazer. Para eles era um temor de higiene. Aos 8 dias, ele foi visitado por 3 homens que chegaram até ele e lhe ofereceram mirra, incenso, ouro. E a sua mãe fica encucada até, vamos dizer assim, desculpe o palavreado, mas ela fala, mas por que oferecer esse tesouro para o meu filho? O que ele vai fazer com isso? Se nós somos humildes, não temos pretensões de ser ricos, de ter as coisas. Mas ela aceitou, porque era um presente que eles trouxeram de muito longe para ofertar ao Jesus. Aos 8 dias, então após receber esses presentes, ele depois foi crescendo. Isso aconteceu com 8 dias. Ele foi crescendo e com 12 anos, eles foram outra vez para Jerusalém, porque era a Páscoa. E esse menino escapa da mãe e desaparece. Quando eles estão voltando, seus pais e outras pessoas já voltando para a cidade deles, a mãe sente a falta do menino. Meu Deus, cadê Jesus? Cadê meu filho? E preocupados, eles retornam a Jerusalém e o encontram no templo ensinando os doutores da lei. Jesus estava ensinando os doutores da lei com 12 anos e eles estavam admiradíssimos com o conhecimento que aquela criança possuía. Era um espírito de escola mesmo, que veio à Terra com a missão sagrada de nos trazer a boa nova redentora para nós nos encaminharmos em direção ao Pai Maior. Quando jovem, recebeu o conhecimento da carpintaria através do seu pai. Foi um presente, porque a gente ter uma profissão é um presente, é algo que nós vamos ter para prover a nossa vida, para termos o alimento, a vestimenta, a moradia. Então, o seu pai lhe ensinou a carpintaria. Porque naquela época, e depois, até nós vamos ver que todos os discípulos tinham profissão, todos eles trabalhavam. Ninguém vivia única e exclusivamente da religião. Jesus trabalhava também. Paulo de Tarso, ele era tapeceiro. Ele era o doutor da lei, mas antes de ser o doutor da lei, o seu pai o ensinou a tecer tapetes. Depois que ele conhece Jesus, que ele começa a peregrinar pelas cidades para espalhar a boa nova redentora, ele muitas vezes teve que interromper para tecer tapetes e vender estes tapetes para angariar fundos para continuar a sua tarefa missionária. Assim Jesus também. E os seus discípulos, que numa parte da manhã principalmente, eles saíam lá dentro e iam pescar, porque eles eram pescadores. O único que não era pescador ali era Mateus, porque Mateus era um fariseu, era um cobrador de impostos, na época em que ele conheceu Jesus. E quando ele já estava adulto, ele recebeu a algazarra das crianças. É naquele momento em que os discípulos querem afastar as crianças de Jesus, porque acham que as crianças o estão incomodando, e aí ele diz: não, deixar vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Então será que Jesus quis dizer que só as crianças vão herdar o reino dos céus? Não. Ele quis dizer assim: aos que se assemelham às crianças. Porque as crianças são puras de coração. Elas ainda
não foram corrompidas pela vida. Então elas têm tudo o que há de melhor para serem ensinadas, para aprenderem todo esse processo da vida, que é o nascer, o viver, o morrer. E nesse viver nós temos que ser criaturas melhores cada dia mais. Então esse deixar vir as minhas criancinhas não foi só isso que Jesus disse, mas aos que se assemelham a estas crianças. Foi um presente para Jesus receber aquelas crianças. Foi um presente maravilhoso, porque ele, como o espírito de luz, amava as crianças também. O leproso samaritano que ele curou, ele recebeu dele a gratidão. Recebeu a gratidão. Os cegos, os coxos, os doentes, todos aqueles que o procuraram para serem curados por Jesus, eles todos ofertaram ao Mestre a vida deles, para junto com o Mestre aprenderem, para poderem divulgar todo aquele ensinamento que o Mestre estava passando para os seus discípulos. Então eles passaram a seguir Jesus para poderem vivenciar os seus ensinamentos. Isto em agradecimento ao Mestre pela cura que eles haviam recebido. É claro que nós sabemos que muitos dos curados por Jesus voltaram a ter os problemas, mas por que será, não é? A gente sabe que a gente é curado de alguma doença, ou tem algum problema nosso ajudado a ser resolvido pela espiritualidade, porque a gente tem merecimento. Quando nós não temos merecimento, não adianta a gente implorar, porque a gente não vai conseguir. E o que é esse merecimento? Como a gente faz para ter este merecimento? É praticar o bem, é perdoar, é ser sempre uma pessoa melhor, é fazer sempre tudo aquilo que recomenda Jesus no Evangelho. Assim nós vamos ser sempre merecedores da ajuda dele, porque na vida é isso. Assim, qual é o patrão que, tendo vários trabalhadores para a sua empresa, e ali no meio daqueles trabalhadores ele observa que um determinado trabalhador não cumpre horário, não faz o que lhe está prescrito para fazer, não é? Então ele deixa tudo de lado, fica ali matando tempo, como a gente costuma dizer. Ele vai merecer no fim do mês o mesmo salário que os outros que se dedicaram, que trabalharam, que chegaram na hora, que saíram às vezes até depois da hora? Não. Ele não vai merecer. Pode até receber, mas não vai merecer. Então, tudo é merecimento. Se aqui entre nós, né, nós temos essa situação de merecimento, por que não Deus não faria isso para nós? É merecimento. A gente vê muitas pessoas procurando a casa espírita com problemas de várias situações. Eu não vou mais nessa casa porque aqui o trabalho é fraco. Eu vou para outra porque aqui eu não consegui resolver meu problema, aqui eu não consegui ser curado, aqui eu não consegui nada. Aí então a pessoa joga a culpa da sua não cura, da sua não ajuda na casa. Mas não é assim. Não é isso. A culpa é nossa mesmo. Quando nós fazemos por merecer, nós vamos alcançar aquilo que nós estamos buscando. Eu passei vários anos com uma síndrome que se chama fibromialgia. Algumas pessoas aqui talvez tenham conhecido, principalmente mulher, né? E todo mundo falava: ai, Iraci, por que você não vai participar do trabalho de fluidoterapia para você ser curado? Eu falei: não, eu estou aqui dentro da casa trabalhando. Trabalho em outras casas também que eu faço palestra. O dia que eu tiver merecimento, eu vou alcançar a minha cura. Eu não vou mais sofrer dor. E foi assim. Quando eu tive merecimento, isso passados mais de 20 anos de dor, de sofrimento, eu alcancei
a minha cura. Mas é assim, e nem pedi. Tá? Porque teve muitos dias que eu fui trabalhar na casa, lá na casa de Jesus, aqui em outras casas, eu estava na ventana de dor. E era engraçado porque eu pedi ajuda para a espiritualidade, para que me tirasse a dor, pelo menos enquanto eu estivesse falando. E na hora que eu estava sentada, esperando, quando me chamavam para eu ir para a tribuna, quando eu ia lá para frente, na hora, como se fosse um passe de mágica, a minha dor todinha sumia, desaparecia. Eu fazia palestra e falava e tudo. Quando eu terminava, eu sentava e agradecia a ajuda, sempre porque eu agradeço, porque eu não faço sozinha. Eu agradecia a ajuda e a dor voltava imediatamente. Aí eu pensava cá com os meus botõezinhos, né? Você ainda não merece cura. É só o teu tempinho para você poder se concentrar naquilo que você vai falar. A hora que você merecer, ela vai sumir. E chegou o dia que sumiu. Então nós não podemos desistir. Se eu tivesse largado mão dos meus trabalhos dentro da casa espírita, em outras casas, tudo, eu estaria sofrendo até hoje, muito mais até talvez. Mas isso aí vai passando. Deus vai vendo a nossa boa vontade em servir, apesar de problemas, porque todos nós temos. Todos nós temos. Ninguém nunca desconfiou em outras casas que eu estive. Eu estou contando aqui isso aqui para vocês hoje. Mas as pessoas nem desconfiavam do estado que eu estava, que às vezes meu marido nem queria que eu viesse ou que eu fosse para algum centro, porque ele falava, não vai, você está morrendo de dor, mulher. Não, eu vou, é minha tarefa, eu vou. E levantava, catava o carro e ia. E assim eu faço até hoje. Dor nenhuma me segura em casa. Eu vou com dor, vou sem dor, vai de qualquer jeito, mas vai. E é assim que nós temos que fazer. Porque o que nós fazemos, a benefício dos nossos irmãos, passando para eles o conhecimento que nós adquirimos, como o nosso companheiro falou, de estudar a doutrina, esse conhecimento que nós passamos é uma caridade que nós fazemos. A maior caridade que nós podemos fazer para alguém é passar os conhecimentos espíritas. Porque esses conhecimentos espíritas são presentes, são dádivas maravilhosas que Deus nos ofertou, permitindo-nos o contato com esses livros maravilhosos para abrir a nossa mente, para um entendimento mais profundo da vida, do porquê eu vivo, porquê tem essa situação, por que acontece isso, por que acontece aquilo. Nós vamos ter as respostas e vamos viver melhor. Vamos viver melhor. Mas vamos voltar aqui a Jesus. Convidado para cear na casa de um rico fariseu, chegou uma mulher chorando, emocionada, e lavou-lhe os pés e secou com seus cabelos. Era Maria de Magdala, né? A mulher que se converteu, apesar da vida que ela levava, que ela era prostituta, ela se converteu ao cristianismo, se converteu a Jesus, e daquele dia em diante ela nunca mais o abandonou. Em Samaria, a samaritana que Jesus encontra no poço de Jacó, porque os samaritanos eram tidos como pessoas de uma vida. E Jesus vai e fala com ela. E ela fala, mas como tu, um judeu, veio falar comigo que sou uma samaritana? Porque eles nem se falavam. E ele diz, eu vim aqui para te oferecer a água da fonte da vida, aquela que descedenta por toda a eternidade. Enquanto você está aqui retirando a água que, se eu tomar, imediatamente eu terei sede outra vez. Então Jesus oferece a ela a água da fonte da vida, que é a água do amor, que é a água iluminada pelo amor, porque tudo é amor no universo, tudo funciona sob
o amor. Sem amor nós não existiríamos. Sem amor não existiria este planeta. E nem o restante que nós ainda nem conhecemos. Deus é amor e nos criou através do seu amor. Portanto, a vida é fonte gerada no amor. Vejam bem. Na casa de Zaqueu, ele recebeu a alegria do coração generoso daquele novo amigo. Zaqueu foi aquele homem que Jesus foi visitar, quer dizer, ele foi visitar aquela cidade onde Zaqueu morava. E Zaqueu, como era baixinho, ele sobe num sicômoro para ver Jesus, porque era muito grande a multidão que acompanhava o mestre. E quando Jesus passa, Jesus para e fala: desce daí, Zaqueu, hoje convém jantar em tua casa. E todo mundo fica admirado, porque Zaqueu, como fariseu, ele era um cobrador de impostos. Ele explorava as pessoas e eles se sentiam explorados porque esse dinheiro que ele cobrava era levado para os romanos e eles estavam sob o jugo dos romanos. Então Jesus diz para ele: desce. Foi um presente para Jesus ter visto aquele homem que não titubeou, não se importou em que as pessoas fizessem brincadeiras com ele, porque ele subiu no pé de sicômoro para avistar o mestre. Ele queria, por toda a lei, conhecer aquele Senhor. E ele o conheceu e o recebeu em sua casa. Então nós vamos ver também que Jesus não recebeu apenas presentes bons, presentes gostosos da gente receber. Jesus também recebeu presentes nada bons. E o primeiro dele foi quando ele era criança, que Maria e José tiveram que fugir para o Egito. Por quê? Porque eles descobriram, né? O rei ali na época descobriu que havia nascido um rei. E ele, achando que aquele rei fosse tomar o seu trono, o que ele fez? Começou a perseguir todo mundo que tinha filho nascido mais ou menos naquela época e matou um monte de crianças. E Jesus foi salvo, porque seus pais, sabendo da situação, foram levados, quer dizer, se transportaram para o Egito e lá ficaram um bom tempo ali, até o menino crescer mais. Depois eles voltaram para o país deles. Foi a ira de Herodes. A sua missão recebeu o sarcasmo de muitas pessoas. O deboche, ele foi humilhado, cuspiram em seu rosto, fizeram horrores com Jesus. Mas nem por isso o mestre se alterou. Nem por isso ele interrompeu a sua tarefa. Ele continuou falando para todos aqueles que queriam ouvi-lo. Esse não foi um bom presente, mas ele ofertou o que ele tinha de melhor para a humanidade. O presente dele era aquele: ele veio transmitir a boa nova. Ele veio trazer a boa nova para a humanidade. E ele disse que não ia desistir. Então, gente, esse relógio está louco, né? Meio-dia 15. De José de Arimateia, ele recebeu o sepulcro. Quer dizer, foi onde ele foi enterrado, porque naquela época eles não cavavam as covas, eles colocavam nas grutas, né? E Jesus, então, o que ele recebeu dos soldados romanos foram os açoites. O que ele recebeu do rei Herodes foi aquele julgamento tão sem propósito para ele ter porta-relógio, para ele ter aquela morte infame na cruz. Ele que veio se dar para todos nós teve uma morte
tão triste, tão sofrida. Ainda essa semana eu estava olhando a televisão e de repente eles começaram, porque geralmente nesses dias eles mostram filmes e coisas tudo com Jesus, né? E eu vi ali na hora que eles estavam enfiando aqueles cravos na mão do mestre. Imaginem, gente, a dor que ele não sentiu. O sofrimento dele, fora os açoites que ele já havia recebido, a coroa, aqueles de espinho que eles haviam colocado em sua cabeça, foi colocado, aqueles cravos foram colocados nas suas mãos e nos seus pés. Além da dor física, ele teve a dor espiritual, que é muito pior. Ele olhando toda aquela turba ali, que gritava, que xingava, que escarneava ele, e ele dizendo para ele mesmo: poxa, eu vim trazer a paz e olha o que fizeram comigo. Eu vim trazer o amor e olha o que estão fazendo comigo. Por isso, que quando ele vai exalar o seu último suspiro, ele pede ao Pai que perdoem todos eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E de fato, não tinham consciência do ato vil, do ato triste, do presente terrível que eles estavam dando para o Mestre. Aquele que veio trazer a vida dele. Agora, Jesus não morreu para nos salvar, não. Porque se ele tivesse morrido para nos salvar, como se apregou aí fora, nós não estaríamos sofrendo mais. Porque já seríamos perdoados, já estaríamos prontos para herdar o reino eterno. Não é verdade? Mas nós estamos aqui, marchando em passos lentos, pequenininhos, e seguindo a nossa jornada até a perfeição. Reencarnação após reencarnação. Então todos nós aqui estamos e podemos doar um presente para Jesus. Todos nós. E o maior presente que ele gostaria de receber seria a caridade. É o valor supremo a ser ofertado a ele. Caridade primeiro para conosco, caridade para com aqueles com os quais nós convivemos dentro do nosso lar, porque é dentro do lar que nós temos os nossos maiores inimigos, onde nós debatemos, nós brigamos, xingamos aqueles que estão ali conosco, porque geralmente são nossos inimigos do passado e estão ali juntos conosco para a gente resgatar todo aquele sentimento negativo que tínhamos uns pelos outros. Caridade para os nossos companheiros de trabalho, caridade na rua, caridade onde nós estivermos. A caridade não é eu enfiar no bolso e doar alguma coisa, isso é filantropia. A caridade é darmos de nós mesmos, é termos paciência com o outro. O outro errou, vamos ter paciência com ele. Eu não sou perfeito, eu erro também. Porque quando chegar a minha hora, eu também quero que tenham paciência comigo, então eu tenho que ter paciência com o outro. Isso é um presente para Jesus. Porque ele mesmo nos disse: o que fizerdes a um destes pequeninos, a mim estareis fazendo. Quer dizer, então todas as vezes que eu buscar compreender o meu irmão, ajudar o meu irmão, mesmo que seja qualquer um que for, eu estarei fazendo para Jesus. Eu não estarei fazendo para mim apenas, eu estarei fazendo para Jesus e nem para aquela pessoa. O meu ato, cheio de amor, vai agradar ao Mestre. E agradando ao Mestre, nós vamos fazendo por merecer situações melhores na nossa vida. É assim. Não adianta nós querermos merecer coisas que nós ainda não conquistamos para nós. São conquistas que Jesus nos ensinou a ter. Quando pede para perdoar, quando pede para sermos benevolentes, quando pede para sermos solidários, quando pede para fazermos a caridade, quando pede para nos amarmos uns aos outros. Isso é o presente que Ele quer que nós façamos. Portanto, meus irmãos, neste dia de Natal, vamos parar um pouquinho e meditar. Deixar as festas, a roupa nova um pouquinho de lado,
vamos para o nosso quarto, um ambiente que a gente possa ficar sentado ali sozinho, quietinho, e vamos pensar: que presente nós demos para Jesus esse ano? Ou que presente nós poderemos dar para Ele nesse dia do seu natalício? Porque Ele é o aniversariante, não somos nós. Nós trocamos presentes, mas nós não estamos fazendo aniversário. O aniversariante é Ele. E para Ele, nós dificilmente damos presentes. Na minha casa, nós temos o hábito de fazermos o Evangelho no lar. Mas mesmo que não caia no dia do nosso Evangelho no lar, que é toda quinta-feira, esse ano vai coincidir. Nós fazemos um Evangelho no mesmo horário, a espiritualidade já sabe, na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo. É um Evangelho especial. E esse ano vai coincidir no mesmo dia do nosso Evangelho. Então é a coisa mais deliciosa do mundo fazer este Evangelho. Receber Jesus, convidar Ele: Jesus, vem aqui na minha casa. Você é o aniversariante, eu quero que você participe desta festa espiritual. Vamos fazer a leitura, vamos comentar, vamos fazer a prece, e Jesus vai ali estar conosco. E todo ano que vem. Muita paz a todos, que tenham um Natal impregnado de paz, de amor, de luz, sempre na companhia desse nosso amigo maravilhoso Jesus, e que o ano que vem nós possamos estar todos aqui outra vez para nos reconciliarmos conosco mesmos e com todos aqueles que nós malbaratamos em vida passada. Obrigada a todos pela atenção.